Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores desta casa, bem como os nossos servidores e todos os cidadãos que nos acompanham nesta noite, seja presencialmente ou pelos meios virtuais. Damos início à 23ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim, reafirmando nosso compromisso com o bem comum. Nossa chamada regimental será feita através da confirmação de nossas presenças no tablet. Havendo o número legal, em nome de Deus e sob a proteção divina, declaro aberta esta sessão, convidando a todos os presentes a se colocarem de pé para juntos entoarmos o hino do município de Fortim. Do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortim o lugar certo. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Fortim, do forte São Lourenço, Fortim, das águas do mar, Fortim, da pedra do chapéu. Teus encantos fascinam nosso olhar. Iniciaremos o pequeno expediente fazendo a leitura da ata da 22ª sessão ordinária da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim.
Ata da 22ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2025, da Câmara Municipal de Fortim, às 18h12 do dia 28 de agosto do ano de 2025, na sede da Câmara Municipal de Fortim. Realizou-se a 22ª Sessão Ordinária, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa, sob a presidência da senhora Monique Ribeiro da Costa, vice-presidente Gerardo Correia da Silva Júnior, primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa, segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro e dos vereadores Camila Oliveira Barbosa, Carlos Alberto Cipião, Giancarlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira e Ronaldo Nogueira Lima. Ao todo, 11 vereadores presentes. A presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos, convidando os presentes para entoarem o hino do município de Fortim. Iniciando o pequeno expediente. A servidora Brena Soares fez a leitura da ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de agosto de 2025. A ata foi discutida e aprovada por unanimidade. Em seguida, fez as leituras das seguintes matérias: projeto de lei do Legislativo de número 24 e número 25, ambos de 2025. Projeto de indicação de número 29, 32, 42, de 2025. Requerimentos de número 245, 257, 264, 265, 266 e 267, ambos de 2025. Iniciando o grande expediente. A presidente faculta a palavra para os vereadores, tendo feito uso da palavra Keitiane Meira da Silva Simonassi, Ronaldo Nogueira Lima, Marcos Aurélio Monteiro, Francisco Roberto Barbosa, Gerardo Correia da Silva Júnior, Francisco Cavalcante de Lima, Carlos Alberto Cipião, Camila Oliveira Barbosa, Giancarlos Monteiro de Souza e Monique Ribeiro da Costa. Iniciando a ordem do dia. A presidente verificou a presença de 11 vereadores. Em seguida, colocou em discussão e votação as seguintes matérias: projeto de lei do Executivo de número 35 de 2025, projetos de indicação de número 34 e 35 de 2025, com votação nominal e assim votados. Sim 10, não 0 e abstenções 0. Aprovados por unanimidade. Requerimento de número 13, 15, 252, 254, 255, 256, 258 e 261, ambos de 2025. Todos com votação simbólica e assim votados. Sim 10, não 0 e abstenções 0. Todos aprovados por unanimidade. Iniciando as explicações pessoais, a presidente faculta a palavra para os vereadores, tendo feito uso da palavra Keitiane Meira da Silva Simonassi, Monique Ribeiro da Costa, Ronaldo Nogueira Lima, Giancarlos Monteiro de Souza, Camila Oliveira Barbosa e Francisco Roberto Barbosa. Não houve inscrição para a tribuna livre. Em seguida, a presidente fez os agradecimentos de praxe e declarou encerrada a 22ª Sessão Ordinária, às 8h32. E nada mais havendo a constar, eu, Francisco Roberto Barbosa, na qualidade de primeiro secretário, lavei a presenteada ata, que lida e aprovada, será devidamente assinada pelo segundo secretário, pela presidente e por mim. A ata está em discussão, a ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada. Leitura do projeto de lei complementar do Executivo de número 3 de 2025. Senhora presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para elevada apreciação e deliberação pelos pares de sua presidenta e membros dessa augusta casa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei complementar em anexo, que altera os artigos de número 20 e 21 e acrescenta os artigos 20A e 21A da Lei Complementar de número 3 de 2011, antiga Lei de número 183 de 2000, que trata do regimento jurídico dos servidores públicos do município de Fortim e adota outras providências. A presente iniciativa legislativa visa atualizar as normas do estágio probatório dos servidores públicos de Fortim. Diante do nosso estatuto já existia há 25 anos, desde o ano de 2000.
Dessa forma, para o bom andamento dos serviços públicos dessa municipalidade, faz-se necessária a atualização da legislação municipal em epígrafe. Expostos, assim, o fundamento do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeto esta matéria ao exame desse respeitável e representativo poder legislativo. Certo de poder contar com o inestimável apoio de vossas excelências, renovo o voto de elevada estima e distinto apreço. Leitura do projeto... Desculpa. Perdão. Delma da Costa dos Santos, prefeita municipal. Desculpa, Brena. Leitura do projeto de lei do Executivo de número 36, de 2025. Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a análise dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Trata-se de instrumento de planejamento governamental, com elaboração iniciada em maio de 2025 e concluído neste mês de agosto. O PPA de 2026 a 2029 contou com a participação dos cidadãos fortinenses nas audiências públicas realizadas na sede Pontal de Maceió, Campestre e Coqueirinho, e nele foram estabelecidas diretrizes, programas e ações estratégicas que guiarão nossa gestão nos próximos 4 anos, em conformidade com o nosso projeto de desenvolvimento sustentável, inovação e melhoria na qualidade de vida das pessoas e na oferta de serviços públicos eficientes, acessíveis e modernos. No PPA, entre 2026 e 2029, são indicadas despesas de capital e outras delas decorrentes, o serviço da dívida e outros encargos especiais, a despesa com pessoal e com a manutenção e custeio da máquina pública. A despesa de capital, ou seja, os investimentos necessários ao crescimento econômico e social de Fortim, será objeto de esforços constantes no sentido de captar recursos de convênio junto aos órgãos estaduais e federais que garante sua execução. Convicta de contar com o inestimável apoio dessa Casa Legislativa na aprovação do presente projeto de lei, reitero a Vossa Excelência os protestos de elevada consideração. Delma da Costa dos Santos, prefeita municipal. Leitura do projeto de lei do Executivo de número 37 de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para elevada apreciação e deliberação pelos pares de sua presidenta e membros desta augusta casa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, no município de Fortim e das outras providências. O presente projeto de lei visa facilitar o acesso das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, aos seus direitos como prioridades, por exemplo, por meio da carteira de identificação oficial. Expostos assim os fundamentos do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeto esta matéria ao exame desse respeitável e representativo poder legislativo. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo o voto de elevada estima e distinto apreço. Delma da Costa dos Santos, prefeita municipal. Leitura do projeto de lei do Legislativo de número 26 de 2025. Que dispõe sobre a denominação oficial de Rua e Travessa Maria Alexandre do Vale, a rua e travessa sem denominação oficial, localizada no Jardim de Cima, na cidade de Fortim, Ceará, na qual indica e dá outras providências. O vereador Carlos Alberto Cipião propõe o seguinte projeto de lei. Justificativa. Maria Alexandre do Vale, carinhosamente conhecida como Nenê, nasceu no dia 2 de fevereiro de 1927, em uma pequena comunidade rural no interior de Fortim, chamada Mosquito. Filha de agricultores, aprendeu desde cedo o valor da terra, do trabalho e da esperança que nasce em cada plantio. Criada em uma família simples, Dona Maria começou a ajudar na roça, acompanhando os pais no cultivo. Não frequentou a escola por muito tempo, pois precisou abandonar os estudos para ajudar em casa, como era comum em sua época. No entanto, sua sabedoria prática e seu amor pela natureza foram desde sempre sua maior fonte de aprendizado. Com a necessidade de sobreviverem, saíram da comunidade de Mosquito e vieram morar na comunidade de Jardim. Casou-se com um morador da comunidade e junto criaram 3 filhos e um sobrinho também como filho, todos com base no trabalho honesto e na vida do campo.
Dona Maria sempre foi referência em sua comunidade. Além de cuidar da lavoura, também fazia labirinto. Dona Maria foi uma pessoa sempre ativa, respeitada por sua comunidade e foi reconhecida como guardadora de sabedoria do campo. Símbolo de resistência, humildade e força feminina. Seus filhos, netos e bisnetos continuam seu legado e sua história, que já foi contada em rodas de conversas, nos lares da comunidade e até em projetos escolares, como exemplo de vida e dedicação à terra. A Dona Maria Alexandre do Vale, conhecida por todos por Nenê, faleceu aos 74 anos de idade, deixando um legado de sabedoria e amor à vida. Leitura do projeto de lei do Legislativo de número 28 de 2025. Que dispõe sobre a alteração da denominação da Escola Comunitária da Barra, no município de Fortim, que passará a se chamar Escola Comunitária da Barra Raimundo Ribeiro dos Santos e Raimunda Ribeiro dos Santos e das outras providências. A vereadora Monique Ribeiro da Costa propõe o seguinte projeto de lei. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo reconhecer e eternizar a trajetória da senhora Raimunda Ribeiro dos Santos, preta, que dedicou sua vida à educação e à comunidade de Fortim. Nascida em 1964, Preta iniciou sua carreira educacional como diretora da Escola Comunitária da Barra, função que exerceu por 18 anos, tornando a instituição um verdadeiro ponto de referência para toda a comunidade local. Sua liderança resultou na implementação de diversos projetos pedagógicos e sociais que beneficiaram diretamente alunos, famílias e a população em geral, fortalecendo o vínculo da escola com a comunidade. Além de sua atuação na educação, Preta construiu uma... Além da sua atuação na educação, Preta construiu uma sólida carreira política, sendo a primeira mulher vereadora de Fortim, presidente da Câmara Municipal e secretária de Assistência Social, de Indústria e Comércio, deixando um legado de dedicação, coragem e compromisso com o desenvolvimento social. A mudança do nome da Escola Comunitária da Barra é, portanto, um ato de justiça e reconhecimento à memória desta grande mulher que inspirou e continuará inspirando gerações. Só para retificar aí que esse é um projeto de lei dos vereadores Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Francisco Roberto Barbosa, Gerardo Correia da Silva Júnior, Marcos Aurélio Monteiro e Monique Ribeiro da Costa. Leitura da moção de pesar de número 4. A vereadora Camila Oliveira Barbosa, no uso de suas atribuições legais, vem perante o plenário da Câmara Municipal de Fortim apresentar a presente moção de pesar pelos vereadores Camila Oliveira Barbosa, Flávio Cavalcante de Lima, Márcia Vieira dos Santos Nogueira e Ronaldo Nogueira Lima. Integrantes dessa Casa Legislativa, vêm a público com profundo pesar lamentar o falecimento da senhora Raimunda Ribeiro dos Santos, carinhosamente conhecida como Preta, ocorrida no dia 29 de agosto de 2024, e apresentar essa singela, porém sincera homenagem à sua memória. Fortim perdeu uma de suas grandes filhas, mulher de coragem, sabedoria e alegria contagiante. Preta foi um exemplo de liderança, generosidade e compromisso com a transformação social. Nascida em Aracati, filha do pescador Pedro Ribeiro dos Santos e da agricultora e labirinteira Luísa Camilo Ribeiro, construiu uma vida marcada pela luta em favor da educação, da cidadania e da justiça social. Educadora por vocação, formou-se em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e especializou-se em psicopedagogia, língua portuguesa e gestão escolar. Durante mais de 3 décadas, dedicou-se à educação pública, tendo exercido com excelência o cargo de diretora da Escola Comunitária da Barra, por 18 anos.
Lá criou projetos inovadores que promoveram não só a melhoria do aprendizado, mas também a valorização cultural, local e da participação da comunidade. Na política, foi pioneira e referência. Tornou-se a primeira mulher eleita vereadora de Fortim em 1992 e exerceu diversos mandatos com dedicação e firmeza. Atuou como presidente da Câmara Municipal, Secretaria de Assistência Social e de Empreendedorismo, Economia e Indústria e Comércio. À frente dessas pastas, sempre demonstrou competência, compromisso e sensibilidade social, sendo homenageada por diversas instituições ao longo de sua carreira. Preta foi mais do que uma colega de militância, foi uma companheira de luta e uma amiga verdadeira, sempre com uma palavra de esperança, um gesto de solidariedade e uma escuta atenta. Sua trajetória inspira respeito e gratidão. Foi uma mulher à frente de seu tempo, que acreditava na força da educação e do trabalho coletivo como instrumento para um mundo mais justo. Aos seus filhos, Roberto e Rochelle, aos netos, aos familiares, amigos e toda a população de Fortim. Expressamos nossa solidariedade e sentimentos de conforto. Que o legado de Preta continue vivo nas ações de quem acredita que servir ao povo com honestidade e amor é o maior propósito da vida pública. Que Deus a receba em luz e que sua história jamais será esquecida. O vereador Ronaldo pediu aqui para a gente fazer 1 minuto de silêncio no grande expediente, mas acho que após a leitura a gente faz 1 minuto de silêncio e dá uma salva de palmas calorosa para a Preta. Então, eu vou pedir para que todos fiquemos de pé. A moção apresentada pela Camila e o projeto apresentado por vocês. Vamos ficar de pé para guardar 1 minuto de silêncio. Pedimos a todos uma salva de palmas bem forte para... Pode falar, Camila. Boa noite. Eu gostaria de subscrever também a denominação da Escola Comunitária da Barra. Acredito que o vereador Flávio, vereadora Márcia e vereador Ronaldo também queiram subscrever esse importante projeto. Colocaremos o nome de todos os vereadores no projeto. Os outros vereadores querem também assinar a moção de pesar? Então, todos assinam tanto a moção de pesar quanto o projeto de lei com o nome da Escola da Barra, o nome da Preta. Passaremos agora para a leitura da moção de pesar de número 5 de 2025. A vereadora Monique Ribeiro da Costa vem perante o plenário da Câmara Municipal de Fortim apresentar a moção de pesar pelo falecimento do senhor Cícero Rodrigues de Assis Neto, pai do ex-vereador desta casa, Adriano Neto Rodrigues de Assis, ocorrido no dia 26 de agosto de 2025. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força, consolo e paz para enfrentar essa irreparável perda. Que esta moção seja registrada nos canais dessa Casa Legislativa, encaminhada à família lutada como forma de reconhecimento e respeito por parte deste vereador e de todo o Poder Legislativo Municipal. Leitura do projeto de indicação de número 39 de 2025. Que dispõe sobre a divulgação prévia por meio da internet do cronograma de obras e serviços de infraestrutura no município de Fortim. A vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi vem propor o presente projeto de indicação,
Indico à senhora prefeita municipal de Fortim que seja enviada a esta Casa Legislativa projeto de lei que determine a divulgação prévia por meio da internet e outras mídias oficiais do cronograma de obras e serviços de infraestrutura do município de Fortim. Justificativa. O presente projeto de indicação tem como finalidade fortalecer os princípios constitucionais da publicidade, transparência e eficiência na administração pública. A divulgação prévia do cronograma de obras e serviços de infraestrutura permitirá à população acompanhar de forma clara e objetiva o planejamento da gestão municipal. A Constituição Federal, em seu artigo 37, impõe à administração pública o dever de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Da mesma forma, o artigo 5º, inciso 14, assegura a todos o direito fundamental de acesso à informação, ao tornar público com antecedência o planejamento de serviços como pavimentação, tapa-buracos, limpeza de praça, roçagem de matos, entre outras ações de infraestrutura. O município promove o maior controle social, evita os favorecimentos, aumenta a confiança da população na gestão pública e garante previsibilidade aos cidadãos e comerciantes que serão diretamente impactados pelas obras. No Brasil, o direito à informação tem o mais sólido lastro constitucional. Se traduz no direito de informar, se informar e ser informado. Portanto, a proposição apresentada busca transformar em prática efetiva o direito de acesso à informação e a transparência dos atos da administração, assegurando uma gestão pública mais participativa, responsável e comprometida com a cidadania. Leitura do projeto de indicação de número 40 de 2025. Que dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do protocolo de manchas de classificação de risco no âmbito dos serviços de saúde pública e privado do município de Fortim. A vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi vem propor o presente projeto de indicação, que indica à senhora prefeita municipal de Fortim que seja enviada a esta Casa Legislativa projeto de lei que estabeleça a obrigatoriedade do uso do protocolo de manchas de classificação de risco em todos os postos de saúde, hospitais e pronto-socorros do município de Fortim. Justificativa. A saúde é um direito fundamental do cidadão e deve ser prestada com eficiência, transparência e justiça. Atualmente, um dos maiores desafios no serviço de urgência e emergência é a ausência do critério claro e uniforme que garante prioridade de atendimento aos pacientes em situação de maior risco. O protocolo é uma ferramenta reconhecida internacionalmente que organiza o fluxo de atendimentos com a gravidade clínica do paciente, utilizando a classificação por cores. Esse sistema não apenas reduz filas desordenadas, mas também salva vidas, assegurando que o caso mais grave seja atendido primeiro. A adoção de pulseiras coloridas de identificação fortalece ainda mais a transparência no processo, permitindo que todos os pacientes visualizem sua condição de prioridade, evitando dúvida e prevenindo práticas de favorecimento ou atendimento preferencial sem critério técnico. Com a implementação deste protocolo, o município de Fortim avançará em qualidade e segurança no atendimento de saúde, alinhando-se às práticas modernas de gestão hospitalar, fortalecendo a confiança da população e garantindo que o sistema seja justo e humanizado. Assim, apresento essa indicação como medida essencial para assegurar que a saúde pública de Fortim atenda de forma ágil, justa e transparente, colocando a vida e a dignidade do cidadão em primeiro lugar. Leitura do projeto de indicação de número 43 de 2025. Que indica a instalação de torres de salvamento aquático em pontos estratégicos da praia de Pontal de Maceió e Canto da Barra, no município de Fortim. O vereador Marcos Aurélio Monteiro vem propor o presente projeto de indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de torres de salvamento aquático nas praias de Pontal de Maceió e Canto da Barra, em Fortim, com o objetivo de reforçar as seguranças dos banhistas e turistas. A medida possui caráter preventivo e estratégico, oferecendo maior visibilidade e agilidade nas ações de resgate.
Além de preservar vidas, a iniciativa transmite confiança aos frequentadores, fortalece o turismo local e contribui para o desenvolvimento sustentável do município. Justificativa. As praias de Pontal de Maceió e Canto da Barra são reconhecidas pela sua beleza natural e pela importância turística e cultural para o município, recebendo moradores e visitantes durante todo o ano. A adoção de medidas que fortaleçam a infraestrutura dessa área é fundamental para promover o desenvolvimento ordenado da orla e oferecer maior tranquilidade à população e aos turistas. A instalação das torres de salvamento aquático tem caráter preventivo e estratégico, permitindo que os profissionais responsáveis pela segurança aquática atuem de forma mais eficiente com maior visibilidade e agilidade. Além disso, a presença dessa estrutura transmite confiança aos frequentadores, reforçando a imagem de nossas praias como locais bem preparados e acolhedores. Desta forma, este projeto busca contribuir com ações que unem prevenção, segurança e valorização do turismo, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do município. Leitura do projeto de indicação de número 44 de 2025. Que indica a senhora prefeita a apresentação do projeto de lei que dispõe sobre a instalação de estruturas e brinquedos adaptados para crianças com deficiências nos espaços públicos de lazer e esportes. A vereadora Camila Oliveira Barbosa vem propor o presente projeto de indicação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Fortim, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições, indica à senhora prefeita que seja encaminhada a esta Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre a instalação de estruturas e brinquedos adaptados para crianças com deficiências nos espaços públicos de lazer do município de Fortim. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover a inclusão social e o direito ao lazer de todas as crianças de Fortim, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. A acessibilidade em praças e parques é uma medida essencial para garantir igualdade de oportunidades, fortalecendo a cidadania e a convivência comunitária. A proposta encontra respaldo na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei de número 13.146 de 2015, que assegura a acessibilidade dos equipamentos públicos de uso coletivo, inclusive os de lazer. A adoção dessa medida colocará Fortim em sintonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, tornando os espaços públicos verdadeiramente acessíveis e inclusivos. Leitura do projeto de indicação de número 46 de 2025. Que assegura, que sugere à chefe do Poder Executivo que encaminhe à Câmara Municipal o projeto de lei dispondo sobre a instituição de transporte gratuito para crianças e adolescentes com deficiência e seus responsáveis legais no âmbito do município de Fortim, nos moldes de indicação da lei no molde de indicação de número 2 de 2023. A vereadora Camila Oliveira Barbosa vem propor o presente projeto de indicação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Fortim, a vereadora que esta subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação, sugerindo à senhora prefeita o envio a esta Casa Legislativa do seguinte projeto de lei, minuta de projeto de lei. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo reiterar e atualizar a proposta já apresentada por meio da indicação de número 2 de 2023, de autoria do então vereador Marcos Cavalcante, que visava garantir transporte gratuito às crianças com deficiências e seus responsáveis legais no município de Fortim. Agora, em 2025, propõe-se a ampliação de faixa etária até 17 anos, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a flexibilização do requisito de matrícula escolar, de modo a atender também aqueles que, por motivo de saúde, não possam estar devidamente matriculados, sem prejuízo do seu direito à acessibilidade. A iniciativa se mostra cada vez mais necessária, pois inúmeras famílias continuam enfrentando a dificuldade no acesso ao serviço de saúde, educação e cultura por ausência de transporte adaptável e acessível.
A proposta está amparada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei de número 13.146 de 2015, e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que orientam o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e garantidoras de direito. Além disso, a versão atualizada prevê cadastro digital e credencial eletrônica, integrando a política municipal às práticas modernas de gestão com maior transparência e controle social. Portanto, essa indicação não apenas resgata o mérito da proposição de 2023, mas fortalece, amplia e moderniza, reafirmando o compromisso dessa Casa Legislativa com um Fortim mais inclusivo e justo. Leitura do requerimento de número 260 de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Fortim, o vereador Carlos Alberto Cipião vem requerer estudos técnicos para a implantação de iluminação nos retornos que dão acesso a este município pela CE 040. Justificativa. A implantação de iluminação nos retornos que dão acesso à sede do município, assim como existentes nos distritos de Viçosa e Guajiru, seriam fundamentais para a melhoria na orientação dos condutores que tenham como destino essas localidades, além de contribuir sobremaneira para a segurança do trânsito nessa manobra que requer atenção devido ao fluxo da via, onde a velocidade é considerável pelo fato de ser duplicada, onde, se não houver a atenção necessária, poderá causar acidentes, muitas vezes com vítimas fatais. Além de que também seria um excelente investimento para o turismo devido à melhor visibilidade na chegada e na partida dos visitantes e moradores. Este projeto foi implantado pela Prefeitura Municipal de Cascavel através do programa Ilumina Cascavel. A referida iluminação é dotada de postes que possuem iluminação gerada através de placas solares associadas a baterias para armazenamento de energia com dispositivo para acendimento e desligamento automático. Prática esta renovável e sustentável. Finalizando aqui as matérias do dia, passaremos ao grande expediente, momento em que faculta a palavra aos vereadores, com a palavra a vereadora Keitiane. Boa noite a todos. Registrar aqui as minhas condolências sinceras ao Roberto, à Rochelle, a todos os familiares, amigos, lideranças políticas que se consternaram também aí com a partida da Preta, que deixa aqui um legado da força da mulher inquestionável na Câmara Municipal de Fortim, assim como em toda a política da nossa cidade, do nosso estado. Tivemos aqui o privilégio de tê-la na memória do Legislativo, na Galeria Lilás. Sugerimos aqui que a presidente crie um espaço e denomine o nome dela, assim como já foi feito na escola, para eternizá-la também aqui no nosso Legislativo. Passado isso, a gente segue aqui para fazer algumas considerações. Eu queria inicialmente mencionar um problema reiterado que tem chegado até o nosso mandato, que é referente ao translado das crianças e jovens que se deslocam para a cidade de Aracati, para o IFCE e para a escola profissionalizante. Né? Mães e alunos estão reportando com uma certa frequência a questão do atraso, e a gente queria aqui pedir ao líder do governo, né, sabemos que tem 3 novos ônibus escolares já emplacados, aí já à disposição da nossa educação, então pedimos aí que seja feito todas as medidas possíveis para que esses transportes já iniciem na segunda-feira, tentando minimizar esses impactos, né? E se chegam ao nosso mandato, são reivindicações não minhas, né, mas da nossa população. Então, a gente pede aqui uma atenção maior, afinal de contas, não é falta de transporte, né, alguma logística aí para que os transportes eles alcancem quem mais precisa. A gente aproveita ainda essa pauta do transporte para também, mais uma vez, levantar a nossa voz aqui nesse plenário em prol do transporte universitário para os alunos que cursam a universidade em Mossoró. Sabemos que fomentar a educação em nível superior é importantíssimo para o desenvolvimento do município, para o desenvolvimento e para a prestação de serviço qualificado. Quando a gente investe na educação, também contribuindo na educação superior, a gente está formando, colocando no mercado de trabalho
bons profissionais. Então, a gente também pede que seja visto aí com carinho essa reivindicação. As políticas, elas só acontecem quando a gente verbaliza aquilo que tem que verbalizar, e esse verdadeiramente é o nosso papel. Aproveito também esse momento para parabenizar aí as escolas que foram premiadas como Escola Nota 10, através da ESPAES, né, 2024, que agora se consolidou em 2025, a Escola Comunitária da Barra, Mauro Bonotto, Emília Queiroz, Coqueirinho e Maria Luísa. Inclusive, a gente colocou aí uma moção de aplausos, convido a todos os vereadores, vereadoras que queiram subscrevê-la junto comigo, afinal de contas, reconhecer esses profissionais que fazem a diferença, essas crianças que se empenham, essas famílias que se dedicam, e a própria educação do nosso Estado como um todo é um dever de todos. Então, quem quiser subscrever, será uma satisfação. Ainda dentro dessa temática, a educação, a gente está aí no mês cívico, né, se aproximando do 7 de setembro, e o 7 de setembro, na minha juventude, na minha infância, era uma grande tradição do nosso município, e eu acho que também é um momento oportuno para a gente pedir que a atual gestão veja com bons olhos a possibilidade de retomar os desfiles cívicos, fazendo com que a atual juventude, as crianças, jovens, entendam a importância de valorizar a sua nação, valorizar as suas belezas naturais, através dos mais diversos temas que, em regra, são abordados nos desfiles cívicos. Então, a gente também traz essa menção e pede ao líder do governo que veja com carinho e passe para a gestora, que eu acredito que também tomará conhecimento. A gente coloca hoje, dando continuidade a 2 projetos que a gente indicou em sessões pretéritas, referente à temática habitação. O Fortim precisa debater a habitação popular, o nosso município tem crescido e não pode crescer de forma desordenada. Nós temos que ter aí em mente que tipo de público está vindo, que tipo de público tem a necessidade da moradia popular. Nós solicitamos que fosse reativado, caso já tivesse, o Conselho, né, Municipal de Habitação, assim como solicitamos, indicamos aqui a criação do Fundo Municipal de Habitação. E hoje a gente protocolou um requerimento que ainda não entra em pauta, mas no sentido de pedir dados, né, das secretarias competentes, para que a gente saiba se existe a política hoje no nosso município habitacional, que déficit o município de Fortim tem em relação a essa problemática, que não é do Fortim, é do país, né? E se existe algum projeto habitacional em andamento, seja vinculado ao governo estadual ou ao governo federal, a gente colocou esse requerimento que em breve entrará. Nós também protocolamos na data de hoje um projeto de indicação referente à política municipal de desenvolvimento econômico, né, e inovação. Também precisa pensar, ainda nesse segmento educacional, pensar também na inovação, na economia, para o futuro do município, para que o município possa ir crescendo e se desenvolvendo de forma coordenada. Entre outras matérias, hoje entram aí outras matérias que a gente postou para votação, e para o momento é isso. A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Cipião. Boa noite. Governo Municipal de Fortim, Secretaria Municipal de Saúde. Vimos, através desta declaração, prestar esclarecimentos sobre 2 veículos tipo ambulância que se encontram no pátio da Secretaria Municipal de Saúde. Ambulância Montana GM, placa PMT 6630, modelo 2014-2015, tombamento 340840, que foi cedida ao município de Fortim através do termo de cessão número 517/2014, conforme ofício número 118/2024, de 12 de agosto de 2024, enviado da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, César, solicitando a evolução do veículo, e foi gerado um protocolo na célula de logística administrativa COADM/CELOG NUP 24001.000
06-5394/2024, dígito 85, por se tornar inviável o conserto do mesmo, pelo tempo de uso e desgaste material, tornando-se um bem inservível, conforme laudo técnico de vistoria de bens patrimoniais móveis inservíveis. E por se tratar de um bem cedido pela SESA à Secretaria Municipal de Saúde de Fortim, executamos o processo de devolução e estamos no aguardo do reboque da SESA para que o mesmo seja entregue no setor de transporte da mesma secretaria. Quero informar que este veículo foi recolhido hoje para Fortaleza. O município já fez a entrega, já fez a devolução desse veículo. 2. Ambulância Citroën /Berlingo, placa PNP 2925, modelo 2017-2018, tombamento 26-44-85, termo de doação 011/2018, conforme ofício número 259/2024, de 25 de agosto de 2025, enviado à Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, SESA, solicitamos devolução do veículo e foi gerado o protocolo na célula de logística administrativa COADM/CELOG NUP 24001.072770/2025, dígito 79, por se tornar inviável o conserto do mesmo, pelo tempo de uso e desgaste material, tornando-se um bem inservível, conforme laudo técnico de vistoria de bens patrimoniais móveis inservíveis, e por se tratar de um bem cedido pela SESA à Secretaria Municipal de Saúde de Fortim, executamos o processo de devolução e estamos aguardando a finalização do processo e o recolhimento do veículo. Este veículo já está em fase de programação para ser também recolhido, como foi recolhido o primeiro. Laudo técnico de vistoria de bens patrimoniais móveis inservíveis. Eu, José Welton Pinto de Oliveira, mecânico responsável pelas ambulâncias Montana GM, placa PMT 6630. Tendo vistoriado o bem patrimonial abaixo identificado, pude verificar que os mesmos são inservíveis para uso nesta unidade, classificando-os como irrecuperável. Relação do bem abaixo patrimonial. Descrição do bem: ambulância Montana GM, placa PMT 6630, modelo 2014-2015. Tombamento 340840. Fortim, 3 de junho de 2024, José Welton Pinto de Oliveira. JW Peças e Serviço Automotivo Limitada. Laudo técnico de vistoria de bens patrimoniais móveis inservíveis. Eu, José Welton Pinto de Oliveira, mecânico, responsável pela ambulância Citroën /Berlingo, placa PNP 2925, ano 2017-2018. Tendo vistoriado o bem patrimonial abaixo identificado, pude verificar que os mesmos são inservíveis para uso nesta unidade, classificando-os como irrecuperável. Relação do bem para baixa patrimonial. Descrição do bem: ambulância Citroën /Berlingo, placa PNP 2925, ano 2017-2018, cor branca. Tombamento 264485. Fortim, 25 de março de 2024. José Welton Pinto de Oliveira. JW Peças e Serviço Automotivo Limitada. E contra a manutenção do veículo, sempre foi a cargo do município de Fortim a manutenção das duas ambulâncias em questão. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Com a palavra o vereador Marcos Aurélio. Boa noite, presidente, aos demais vereadores aqui que estão nos assistindo aqui na plateia e os demais que nos assistem nas redes sociais. Eu quero aqui trazer uma retrospectiva da semana passada das boas ações. Quero aqui lhe parabenizar, Monique, presidente, pela sua ação de ter trago o EMOS, onde foram feitas as colheitas de sangues, né, para
as famílias que realmente precisam. Quero aqui agradecer aos doadores que doaram os sangues para salvar vidas, né? É um marco muito importante da Câmara Municipal. Quero aqui também lhe parabenizar pelo concurso de redação que teve na semana passada, trazendo aí um marco para a nossa educação. Quero parabenizar aos professores, às escolas e aos alunos, que foram todos bem preparados para esse concurso de redação. Também não podia aqui deixar de parabenizar você mais uma vez pelo Cine, né, que foi instalado aqui pela Câmara. É mais um marco para o Fortim, trazendo as políticas públicas próximo da população. Eu quero aqui lhe agradecer aqui também o secretário de Renan Ridley, né, e toda a sua equipe que vieram de Fortaleza, mostrando aí bastante compromisso com a população fortinense. Muito obrigado, presidente. A gente que agradece. A palavra continua facultada. Ninguém mais desejando falar. Com a palavra, a vereadora Camila. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, aos que nos assistem de forma virtual. E eu gostaria aqui também de prestar minhas sinceras condolências à família da nossa querida ex-vereadora Pretinha. Falar da Pretinha é falar de coragem, é falar de uma grande mulher, uma mulher que foi eleita a primeira vereadora do nosso município. Ela merece todas as homenagens possíveis. Falar da Pretinha é falar que ela foi a primeira mulher que abriu portas para a política, para outras mulheres dentro do nosso município. Falar da Pretinha é falar de emoção. E eu gostaria de dizer que ela foi muito importante para o nosso grupo, Ronaldo. Não é fácil falar dela, porque ela foi sinônimo de coragem. E eu gostaria de me solidarizar, prestar meus sentimentos a toda a família. A mãe dela, que é uma mulher guerreira, super forte, e que eu tenho certeza que Pretinha puxou a garra, a coragem daquela grande mulher. Prestar meus sentimentos à Rochelle e ao Roberto, e dizer que vocês tiveram uma mãe exemplar, uma grande filha e uma grande cidadã de Fortim. Então, é por isso que eu me emociono aqui, Ronaldo, quando eu falo de Pretinha, porque nós que vivemos com ela, que convivemos durante todo esse tempo, nós sabemos da importância daquela mulher para o nosso município. Então, eu venho aqui também falar, juntamente com a vereadora Keitiane, para nós prestarmos uma homenagem que fica aqui dentro da nossa Casa Legislativa, que isso é mais do que merecido, pois foi ela que abriu as portas para outras mulheres na política, né, vereadora Márcia? Você conviveu com a nossa amiga e sabe muito bem do que eu estou falando. Vou falar aqui também de 2 grandes projetos que eu apresentei a esta casa hoje. Um projeto de lei que ele vai instituir transporte gratuito para crianças e adolescentes PCDs, e também para as famílias e os responsáveis legais. Então, esse é um projeto de grande relevância para a acessibilidade dentro do nosso município
do nosso município para essas pessoas PCDs, que nós vamos dar mais acessibilidade, inclusão. E dentro ainda deste tema, eu gostaria também de falar do outro projeto, que é para a adaptação de brinquedos e dentro das praças públicas do nosso município também para pessoas com deficiência. Então, foram esses dois grandes projetos que eu coloquei aqui para esta casa, e eu conto aqui com o apoio de todos os vereadores. Era essas minhas palavras para o momento, e tenham todos uma boa noite. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Márcia. Senhores vereadores, presidente, pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria aqui, primeiramente, de agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, dos meus familiares. Pegando aqui, como a vereadora Camila falou, a Pretinha. A Preta foi um símbolo desse município. Primeira vereadora mulher, presidente desta casa, coordenou muito bem quando foi presidente desta casa, foi professora, grande professora, excelente mãe, amiga, companheira. Falar de Preta, são tantas as qualidades, meu povo, que se a gente for falar, acho que vai passar a noite aqui. Dizia a Rochelle, meus condolências a Rochelle, o Roberto, dizer, Rochelle, para você, que você tem aqui uma amiga, Márcia Vieira, o Roberto, se precisar, estarei sempre aqui do lado de vocês, que eu aprendi a amar a mãe de vocês. Nós caminhando aqui na campanha com ela aqui no município de Fortim, ela cansada, mas não abria mão. Uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, que quando queria falar, ela não mandava recado. Ela dizia o que sentia, ela dizia o que tinha dentro dela, da realidade e da sinceridade dela. Para você, Preta, onde você estiver, muitos anos sem nós, que fique em paz, que eu tenho certeza que você está do lado de Deus. E dizer que você vai fazer muita, mas é muita falta, tanto a nós como a esse povo fortinense. Porque, além de você ser uma vereadora, presidente da Câmara, professora, você foi mãe para muita gente dentro desse município. Muito obrigada a todos. A palavra continua facultada. Ninguém mais desejando falar. Antes de passar aqui para a nossa ordem do dia, eu queria apenas registrar aqui esse projeto de lei número 37 de 2025, que é a emissão das carteiras de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu tinha feito um projeto de indicação nesse sentido, então agradeço a prefeita Delma Ferreira pela sensibilidade em atender e em trazer esse projeto de lei que certamente será aprovado e vai beneficiar tantas pessoas que de fato necessitam. Deixar aqui meu abraço sincero à família da Preta, a Rochelle, ao Roberto e a todos os outros parentes. De fato, a Preta nos deixa e vai deixar com certeza muita saudade. Uma pessoa que, independente de política, eu sempre tive de lado político, eu sempre tive um bom relacionamento. E uma pessoa que merece todas as homenagens possíveis, tanto desta casa quanto da população fortinense. Então, deixamos aqui nosso abraço para os familiares e pedimos a Deus que nos proteja a todos nós. Dando continuidade à sessão, verificando a presença dos 11 vereadores, entraremos na ordem do dia, momento em que passamos para a votação nominal dos nossos projetos. Projeto de lei começando pelo projeto de lei do Legislativo de número 24. Que institui o Dia da Fundação de Fortim, a ser comemorado anualmente em 10 de agosto e dá outras providências. De autoria de Monique Ribeiro da Costa. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? Sim. Como vota o líder do governo, Carlos Alberto Cipião? Sim. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor, presidente. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Pela aprovação, presidente. Como vota o primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa?
Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Pela aprovação, presidente. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Pela aprovação. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação, presidente. O projeto de lei do Legislativo de número 24 está aprovado. Leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo de número 25 de 2025. Que institui a política municipal de educação patrimonial no município de Fortim, da outras providências. De autoria de Monique Ribeiro da Costa. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? Sim. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? Voto sim. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor, presidente. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Sim. Como vota o primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa? Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? Presidente, pela ordem, a gente está votando o projeto 29 de minha autoria. Não sei como é que está a sua ordem aqui, mas no sistema está constando um projeto meu. Não sei o que foi que houve aí e está sendo votado. Aqui está aparecendo o projeto 29 de 2025. Acredito que foi algum equívoco ali, doutora Débora. No tablet é o 29. No tablet é o 29, né? 29, no sistema também. Então, a gente está votando um projeto errado, né? Sem nenhuma atenção. O que vale é o... Olha a numeração. O que vale é o do... O meu é 25. Pronto, aqui está no 29, então foi no sistema. O meu é 25 aqui também. Ajustar no sistema. Vamos votar o 29 e depois a gente volta aí na ordem. Não, pode deixar o 20, só para registrar, né? Porque ali está o 29, mas pode deixar seguir, que já está finalizando, né? Tem como colocar agora o 25, que já está finalizando? Eu já ia votar. Pode pergunta pelo 25 que eu voto aqui. Pronto. Então, voltaremos aqui com a votação. Acho que a vereadora Camila já tinha votado. Só faltava, estava em mim. Estava na vereadora Keitiane. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? Pela aprovação. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Pela aprovação, presidente. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Pela aprovação. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. Projeto de lei do Legislativo de número 25 está aprovado. Passaremos agora para o projeto de indicação de número 29 de 2025. Que indica a substituição e instalação de novas lixeiras comunitárias nas localidades de Viçosa, Sede, Barra, Pontal de Maceió, Guajiru, Podói e outras localidades que estejam necessitando. De autoria de Keitiane Meira da Silva Simonassi. Passaremos à votação. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? Pela aprovação. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? Voto sim. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor, presidente. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Voto sim. Como vota o primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa? Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Pela aprovação. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Pela aprovação. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. Projeto de indicação de número 29 de 2025 está aprovado. Passamos agora ao projeto de indicação de número 32 de 2025. Que indica a instalação de um chuveiro comunitário na Praia do Pontal de Maceió. De autoria de Keitiane Meira da Silva Simonassi. Como vota a vereadora Camila Oliveira Barbosa? Pela aprovação. Como vota o líder do governo Carlos Alberto Cipião? Voto sim.
Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor, presidente. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Sim. Como vota o primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa? Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Pela aprovação. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Pela aprovação. Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. Projeto de indicação de número 42, de número 32 está aprovado. Passaremos agora à leitura da ementa do projeto de indicação de número 42 de 2025. Que indica ao Poder Executivo Municipal a implantação de programa de entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo, aproveitando o cadastro de pacientes acamados, acompanhado pelo Sistema de Atenção Domiciliar, SAD, reiterando o requerimento de número 210 de 2025, aprovado por unanimidade nesta Casa. Autoria de Camila Oliveira Barbosa. Como vota a vereadora autora do projeto, Camila Oliveira Barbosa? Pela aprovação. Como vota o líder do governo, Carlos Alberto Cipião? Voto sim. Como vota o vereador Jean Carlos Monteiro de Souza? A favor, presidente. Como vota o vereador Flávio Cavalcante de Lima? Voto sim. Como vota o primeiro secretário Francisco Roberto Barbosa? Pela aprovação, presidente. Como vota o vice-presidente Gerardo Corrêa da Silva Júnior? Voto a favor, presidente. Como vota a vereadora Keitiane Meira da Silva Simonassi? A favor. Como vota o segundo secretário Marcos Aurélio Monteiro? Pela aprovação. Como vota a vereadora Márcia Vieira dos Santos Nogueira? Como vota o vereador Ronaldo Nogueira Lima? Aprovação. O projeto de indicação de número 42 de 2025 está aprovado. Passaremos agora para a discussão e votação em bloco dos requerimentos. A votação é simbólica. Leitura da ementa do requerimento de número 245 de 2025. Que indica a reforma e ampliação do ginásio de esporte Narciso Pessoa ou a construção de um novo ginásio poliesportivo, em um novo espaço físico com as dimensões oficiais, de acordo com as normas das confederações vigentes no país, de autoria de Carlos Alberto Cipião. Leitura da ementa do requerimento de número 257. Que indica a construção de uma areninha na localidade de Tapoio, de autoria de Flávio Cavalcante de Lima. Ementa do requerimento de número 264. Que indica, junto ao governo do Estado do Ceará, em regime de urgência urgentíssima, a pintura das lombadas da CE 123, trecho Fortim Pontal de Maceió, com tinta reflexiva e faixas oblíquas em cores contrastantes, amarelo e preto, implantação de taxas reflectivas nas bordas das lombadas e a conclusão de pinturas das faixas, proporcionando assim maior visibilidade e segurança dos condutores de veículo e moto, de autoria de Carlos Alberto Cipião. Leitura da ementa do requerimento de número 265. Que indica que seja reiterada a indicação de número 10 de 2024, de autoria do vereador Marcos Cavalcante, aprovada por unanimidade nesta Casa, solicitando ao Poder Executivo Municipal a criação de central de intérprete de Libra e guias intérpretes para pessoas surdas e surdo-cegas, que sejam adotadas providências para sua efetiva implantação, de autoria de Camila Oliveira Barbosa. Ementa do requerimento de número 266. Que indica a reforma e a requalificação das ruas São João Batista e Julita Inocêncio, vias principais que dão acesso à Vila do Campestre, de autoria de Ronaldo Nogueira Lima. Ementa do requerimento de número 267. Que indica a remoção de estrutura de cimento, torre em desuso, localidade de Campestre, em frente ao posto de apoio dos Correios, de autoria de Ronaldo Nogueira Lima. Os requerimentos estão em discussão, os requerimentos estão em votação, a votação é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Todos os requerimentos estão aprovados. Passamos às explicações pessoais, momento em que novamente faculta a palavra aos vereadores. Ninguém desejando falar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 23ª sessão ordinária.
votado na outra.